Oi, gente da 71. Nós estamos em ritmo de férias, quase entrando nas férias. Eu não vou passar mais conteúdo novo para vocês. Nós vamos ficar só revisando esse último conteúdo e depois vamos revisar os outros, tá? Eu vou dar uma revisada nesse último conteúdo porque eu vi muita gente pedindo explicação que não estava entendendo. Então, primeiro, a gente vai ver o que é perímetro, perímetro, tá? Perímetro é a soma das medidas dos lados de um triângulo. Não façam confusão com ângulo, porque eu vi que um exercício eu perguntei perímetro e a pessoa botou o símbolo do ângulo. Então, perímetro é a soma das medidas dos lados, tá? Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5. O perímetro é somar 3, mais 4 e mais 5, tá? Que nesse caso aqui seria 12. Uma coisa importante que eu já falei para vocês é saber a parte teórica. Por exemplo, o que é um triângulo? Retângulo, um triângulo tá retângulo é o que tem o ângulo de 90. Não, mas eu quero o que é um triângulo? Equilátero. O que é um triângulo? Isósceles. E o que é um triângulo escaleno, tá? Por quê? Porque quando aparecer o problema, o exercício, vai dizer um triângulo equilátero, o perímetro é 30. Se eu sei que o triângulo é equilátero, eu sei que eu vou ter que dividir 30 por 3, tá? Se o triângulo for isósceles, é aquele que é desse tipo aqui, ó, que tem essas duas medidas iguais e essa diferente. Então, o problema vai dizer assim, ó, qual a base, base. Qual a base de um triângulo equilátero, de um triângulo, não vai dizer que é isósceles, cujos lados medem 10 e o perímetro é 30. 30 não daria, daí não daria, 40, tá? Aí pede qual a base. Então, o perímetro é 40. Então, eu sei que 10 mais 10, mais esse valor que eu não sei, é igual a 40. E aí eu acho a medida deste lado, que no caso vai ser 20, tá? No caso de... Às vezes a gente dá o exemplo, mas às vezes não dá para formar um triângulo. Você sabe que tem a regrinha de como formar um triângulo. Mas só para vocês saberem assim, que se o problema disser assim, ó, o perímetro de um triângulo é 30, quanto mede cada lado? Bom, não citou nenhuma medida de lado, é porque o triângulo é equilátero, tá? Aí se disser a mesma coisa, quando for escaleno, ele vai ter que dar as medidas, por quê? Porque o escaleno tem os 3 lados diferentes. Mas quando for isósceles, ele vai dizer um triângulo isósceles, aí vocês precisam saber o que quer dizer isósceles. Ele tem as medidas iguais, medindo 10 cada lado. E o perímetro é 50. Quanto mede a base, né? Então, é a parte teórica que vocês precisam saber. Então, perímetro, soma das medidas dos lados. E o ângulo dentro, o que eu falei para vocês? Que aqui dentro de um triângulo, ó, aqui dentro de um triângulo, a soma aqui dentro de um triângulo é sempre 180, sempre, tá? Então, se eu colocar um 30 aqui, colocar um 90 que já tá aqui, e quero saber quanto é esse lado, vocês vão ter que fazer 180 menos o 90 e menos o 30. Porque eu sei que aqui dentro tem 180, aqui dentro, de qualquer modelo de triângulo. Quer ver? Ó, vou colocar outro modelo aqui, ó. Vou colocar aqui que aqui tem 100, tá? Deixa eu ver as medidas certas. Que aqui tem 35 e eu quero saber quanto tem este lado. Eu vou fazer 180 menos o 135 e vou achar esta medida aqui, tá? Então, não confundam na hora de fazer o exercício,
Porque eu tô notando que tem gente que tá me colocando, quando é perímetro, na resposta colocando assim, ó, 12 graus. Não, perímetro é em centímetros, já vai estar lá no problema. O perímetro de um triângulo é 30 centímetros, então a resposta é em centímetros. Agora, os ângulos de um triângulo é 100 graus, 35 graus. Qual a medida do outro ângulo? A resposta é em ângulos, tá? Então, isso que eu queria, assim, ó, que vocês gravassem bem, porque é o nosso último conteúdo e é um conteúdo bem simples, não tem nada de difícil. Quer ver? Vou botar um triângulo aqui, ó, dizendo que aqui tem 2, que aqui tem 3 e que aqui tem 4. Qual o perímetro? 2 mais 3 mais 4, tá? Agora, se fosse o problema, fosse assim, ó, o perímetro deste triângulo é 9. Quanto mede este lado? Vocês vão ter que fazer 9 menos esses dois lados. É questão de ler, questão de prestar atenção no exercício, tá? Eu tô sempre colocando a explicação antes do exercício e eu noto que tem alunos que não estão prestando atenção, não estão lendo. Outra coisa, como é que para mim montar um triângulo, eu quero saber se eu posso fazer? Eu vou colocar as medidas aqui, ó, 3, 5 e 6. 3, 5 e 6. Eu quero saber, eu não tenho régua, eu não tenho nada, eu quero saber se eu posso montar esse triângulo. O que eu faço? Cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, 3 é menor que 11. 5 é menor que 6 mais 3. E 6 é menor que 5 mais 3. Tá? Então, esse triângulo eu consigo montar. Porque eu tô numa aula, eu tô sem régua, eu tô sem nada. Agora, vamos colocar outro. Vamos colocar um aqui que eu coloquei, ó, 8, 4 e 3. Ó, 8, 4 e 3. Cada lado tem que ser menor que a soma dos outros. Se já um não der, porque não dá. Então, quer ver? Olha aqui, ó. Ou eu vou começar pelo 8. 8 não é menor que 7. 4 mais 3 é 7. 8 é maior que 7. Então, esse triângulo eu não posso fazer, tá? São assim, ó, essa parte de geometria tem muita teoria, tem muita coisinha que a gente tem que prestar atenção. Outro detalhe importante também, que se eu tenho um triângulo retângulo, aqui é 90. E aí no exercício dizia, se não me engano, já até expliquei isso, que aqui era 60. Aí teve gente que botou que esse lado aqui, ó, fez assim 180 menos 60. Não, porque eu já tenho 90 aqui, tá? Então aqui tem que ser 30, tá? Então, por enquanto agora a gente vai ficar assim, ó, revisando os conteúdos que a gente estudou, tá? Era isso hoje.